Boa noite, Rondônia! Estamos aqui agora nos estúdios da Rede TV Rondônia, para todo o estado de Rondônia, para todo o Brasil e mundo, via satélite. Vocês que estão nos assistindo, eu queria aqui já mandar um abraço para o meu estado maravilhoso, para Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena, Guajará-Mirim, a terra aqui do meu amigo Massude, que já está conosco aqui nos estúdios da Rede TV. Olha, Ouro Preto do Oeste, são 52 municípios, vocês querem me perdoar já estou pedindo perdão aqui no ar, porque é muita gente, mas ó, meu beijo aí para todo o estado de Rondônia. Eu queria já começar o programa hoje falando um assunto que é importante. Quero aqui já falar aos senhores que nos assistem. Comecei falando um pouquinho de Rondônia, dizendo que é um prazer estar com você em casa, mas é muito séria a coisa hoje. A coisa está muito séria. Eu estou aqui até um pouco ainda me recompondo, porque muitos são os desafios. Muitos são os desafios. Vamos tratar sobre isso hoje aqui. Temos aqui duas pessoas e vamos discutir sobre a reconstrução. E eu vou me estender, não só de Porto Velho, mas de Rondônia, né? Chega de embromação, chega de conversa afiada. Eu vejo que agora estamos aí já beirando maio, né? Os empreendedores desse estado estão acordando cada dia que se passa. Esses dias houve uma grande reunião aí para mais de 80 empreendedores. Eu acredito que a metade do PIB de Rondônia estava nessa reunião, né? Onde o Cigaro ali se reuniu, a pessoa do ADER e tantos outros amigos empreendedores, e que inclusive vão estar sentando essa semana ainda com o prefeito Mauro Nazif, falando de Porto Velho, reunião essa que é para entregar na mão do prefeito, através da comissão, um documento cobrando solução para Rondônia, para Porto Velho. Agora a pergunta que eu deixo para você aqui no ar, já, começando o programa: de quem que é a culpa de tudo isso que tem acontecido? Vou começar de novo a mesma pergunta de sempre, porque o nosso estado está vivendo uma culpa. É complicado. É do prefeito Mauro Nazif? São dos seus secretários aqui em Porto Velho? São dos deputados federais, estaduais, dos senadores, do governador? Será? Ou falta comunicação em tudo isso? Falta o acerto de contas? Quando eu falo acerto de contas, é um planejamento sério, né? Falta discutir com propriedade, com capacitação. Então eu fiz questão de abrir dizendo dessa forma, porque é tempo de reconstruir. Queria aqui já dar boa noite aos meus convidados, primeiramente ao Massude. Boa noite, Massude. Boa noite, Marcondes. Boa noite a todos os convidados. Boa noite, Elahá. Boa noite, Rubens. Boa noite, Rondônia. A satisfação está aqui. Eu acho que o tema é de muito interesse para todos nós, Marcondes, nós empresários. Estamos chegando aí no mês de maio, né, que é um mês para o varejo de grande importância. Eu acho que todo mundo que é da parte do varejo sabe que é o nosso primeiro Natal, né? Onde desafio, né, Massude? É o desafio de 40% do aquecimento do comércio, mas aí a gente vai começar o debate mais adiante. Legal. O Massude que hoje está num papel difícil. Eu cobrei dele até antes de entrar aqui. Massude, hoje você representa os empreendedores de Rondônia. Tem estado comigo aqui representando os empresários, mas hoje ele tem um papel aqui muito sério. Queria já dar boa noite aqui para o meu amigo, que está conosco aqui já. Eu acredito que ele está se perguntando como é que vai ser essa conversa, né? Superintendente da Fé Comércio, ele que eu estive agora há pouco à tarde, falando um pouco sobre essa reconstrução. Marcondes, vamos mais longe, vamos falar de Rondônia, não vamos falar só de Porto Velho não, né? Eu até acredito que hoje Porto Velho e Rondônia tem perdido muito por falta dessa comunicação. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Rubens, que é o superintendente da Fé Comércio, e tem muita coisa. Boa noite, Rubens. Boa noite, Marcondes. É um prazer estar aqui no programa, aqui representando a Federação do Comércio, o estado de Rondônia. E como eu falei para você hoje à tarde, a preocupação da entidade é com o estado de Rondônia, porque a questão das cheias hoje, ela atingiu não só Porto Velho, mas atingiu outros municípios, né, distantes, meio Guaporé, Guajará-Mirim, Costa Marques, Nova Mamoré, Cacoal. Tivemos rompimento da rodovia. Quer dizer, os impactos hoje com relação à questão das cheias são muito grandes. Um reflexo também no estado do Amazonas, no Acre, Peru, Bolívia. Então a Fé Comércio está extremamente preocupada
com essas condições e com essa situação que está aqui. E é por isso que nós elaboramos esse documento, um estudo que foi feito pelo Departamento Econômico, e a gente vai discutir ele ao longo desse programa junto com você, mostrar alguns pontos que nós consideramos extremamente estratégicos para o Estado e que precisa ter um acompanhamento maior de todo o setor político. Legal, muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui, viu, Rubens? E estou aqui com Elahá, que tem desafios. Elahá, que é secretário de planejamento do prefeito Mauro Nazif. Eu até estou vendo no seu semblante aqui, cansado. A labuta tem sido grande, hein, Elahá? Boa noite, Elahá. Boa noite, Marcondes. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Rondônia. Boa noite, Porto Velho, em particular. Sim, de fato, nós temos trabalhado bastante e o que nos anima é que as nossas metas com relação à questão da enchente, todas elas foram alcançadas. A primeira delas era nós salvarmos vidas e a gente conseguiu que isso acontecesse. E agora nós estamos na segunda fase, que é a fase de trabalhar a questão da reconstrução do município. E vai ser uma nova tarefa, uma nova missão. A gente tem reunido sistematicamente no sentido de obter as melhores respostas para os vários segmentos que precisam ser atendidos. Legal. Olha, hoje eu vou começar essa pergunta já, não para o Elahá, não para o Rubens, mas eu vou começar fazendo uma pergunta para o Massoud hoje. Eu vou começar um programa diferente hoje. Massoud, o que que os empreendedores de Rondônia, o que que os empresários de Rondônia e de Porto Velho esperam? Por exemplo, hoje está aqui a FEComércio sendo representada pelo Rubens. E está aqui o Elahá representando aqui, né, esse planejamento, a secretaria tão importante que é essa, né, do prefeito de Porto Velho, com acontecimentos estes que, por conta da natureza e outros fatores que nós vamos discutir aqui hoje. O que que o empresário hoje espera da FEComércio e da Prefeitura de Porto Velho, Massoud? Marcondes, a gente dividiria em dois movimentos. O primeiro movimento que a gente imagina é a normalização da vida cotidiana da população, reconstrução de bairros, você voltar à escola a funcionar, você voltar ao posto de saúde, farmácia, padaria, tudo isso voltar ao normal. O ônibus voltar a circular nas ruas que estão alagadas, né, a retração do rio. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento, que esse é o momento empresarial que a gente vê, é o que vem sofrendo o empresário que teve o impacto direto e o empresário que tem o reflexo disso. Com isso que aconteceu, a gente teve problema de crédito, a gente teve problemas de estoques que foram perdidos, de funcionários que ficaram com salários atrasados, empresas que foram negativadas por dívidas em bancos, que foram colocados em dívidas ativas, até com a própria União, antes de ter sido declarado o estado de calamidade, e isso tudo está em trâmite, em andamento. Então, essa preocupação que a gente tem é de como vai voltar a aquecer a economia aqui de Porto Velho e de todos os municípios que foram diretamente afetados por essa cheia. Na última conversa que a gente teve aqui, a gente estava falando algo em torno de 1 bilhão. Era o prejuízo. Foi isso que a gente imaginou. Então a gente imagina que retomar esse valor para a economia não vai ser uma coisa rápida. Mas a gente precisa fazer isso de maneira ágil. Por quê? Porque é preciso voltar a pagar salário com regularidade, o empresário precisa novamente fazer compras com seus fornecedores, ou seja, precisa estar adimplente, com o nome limpo, precisa ter capital de giro para se reerguer, né? E tudo isso tem relação com o crédito. Ele precisa que a infraestrutura de transporte volte, ou seja, a BR-364 volte a ser trafegável, ou seja, exista uma alternativa viável rápida, para que a gente consiga ter uma logística com o mesmo custo que a gente já estava trabalhando, ou, se possível, menor. Então, todo esse contexto logístico, conceito de crédito, conceito de normalidade da vida da pessoa, para que ela volte ao ritmo de consumo que ela existia antes, é isso que a gente tem como expectativa de empreendedor. Ou seja, que volte ao ritmo de aquecimento e que a gente possa ter novamente o consumidor se comportando como a gente tinha planejado para esse ano de 2014, que todo mundo trabalha com seu planejamento e a gente gostaria que ele fosse realizado. É isso que é a nossa expectativa. Que com o que aconteceu esse momento de enchente, um imprevisto, o planejado saiu da curva.
Essa é a expectativa que a gente tem, Marcos. Eu queria que você em casa, eu vou pedir para a produção do programa liberar o telefone, para que você em casa, principalmente aí os empresários do nosso estado, né, e você também, cidadão, que pode ficar à vontade para ligar aqui, a produção vai receber essa ligação, vai filtrar aqui, vai conversar um pouquinho com você e para que você faça essa pergunta ao secretário de Planejamento, né, e ao superintendente aqui da FEComércio, hoje representando a FEComércio, o Rubens. Importante você participar. Então, vou pedir aí o telefone já está na tela. Agora, a pergunta foi um pouco respondida pelo Massude, né? Ele praticamente deu assim, passou aí, né? Eu não sei qual dos dois querem responder, eu vou deixar os dois à vontade para responder. Eu até vejo que os empresários estão com essa, e você até mais que eu, né, Rubens, assim, essa ansiedade de resolver. E aí? Na verdade, o Massude, quando fala, ele fala porque o problema é sentido diretamente no empresário. E a FEComércio, ela é a representante legítima do setor empresarial, de bens, serviços, turismo. Então, o que nós temos a preocupação disso? Essa questão que ele falou aqui foi exatamente o ponto-chave em que a federação se debruçou, através do seu departamento econômico, para levantar exatamente essa ansiedade do setor empresarial e dar respostas rápidas para que pudesse ser feito isso. Primeiro ponto, questão do crédito, que é fundamental isso. Nós temos que entender que foram todos os segmentos que foram afetados. Grandes, pequenos, médios e microempresários foram afetados. Não foi só aquele que estava na beira do rio, não. Todos foram afetados diretamente sobre essa questão. Tivemos reuniões com os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BASA, para que seja discutida uma linha de crédito especial para esse ponto. Nós não estamos falando de benefício, nós estamos falando de uma linha de crédito especial, que atenda ao empresário exatamente que foi atingido por esse ponto aqui. Juros diferenciados e atendimentos diferenciados. Nós não podemos tratar os iguais com maneira diferente. Então, os empresários que foram atingidos, dessa forma, uma linha de crédito especial, a FEComércio tratou disso lá dentro, está sendo construído pelos bancos oficiais, como que isso vai ser feito. Na questão do CPF, que a gente pode falar, da pessoa comum, a Caixa Econômica já liberou FGTS, todas as situações que pudessem ser feitas, o governo federal conseguiu fazer e atendeu já o CPF. O CNPJ é diferente. Como é que um empresário que está negativado, que não conseguiu pagar suas contas, que está com a sua fatura vencida, vai ter acesso ao crédito? Esse é o ponto importante. É nisso em que a FEComércio entra e a preocupação dela é exatamente isso. Não, esse empresário está negativado por isso, em função disso, em consequência disso. Então tem que ter um tratamento diferenciado para isso, para que ele possa recuperar a sua atuação e o seu mercado para isso. Segundo, a questão da logística, que é a mais importante aqui, como o Massude realmente colocou bem claro nisso aqui. Não é de hoje que a FEComércio vem tratando a questão da logística aqui em Rondônia. Fizemos seminários sobre a questão de construção da estrada de ferro, vemos tratando a questão da duplicação da BR-364, a ponte sobre o rio Abunã e Rio Madeira, estamos tratando sobre a ponte binacional com a Bolívia, estamos tratando com um trecho encachoeirado de Guajaramirim até Abunã, porque se não tivesse as cachoeiras, pelo menos tivesse as cachoeiras livres, esse problema teria sido amenizado para o abastecimento do Acre. Então, a FEComércio tem apresentado soluções dos problemas macros de infraestrutura, de transporte e de logística aqui do estado de Rondônia. O que acontece? A FEComércio, ela não é a executora disso, ela tem que apresentar as necessidades do setor empresarial para que os organismos federais, estaduais e municipais possam aplicar essa metodologia ou aplicar esse projeto da forma como tem. Sabemos da dificuldade, sabemos que o estado hoje não tem um planejamento, nem um orçamento adequado para isso. O município, muito menos. Estou aqui com a Elahá aqui, que tem essa preocupação. É um grande estudioso da questão. Porém, quando chega a conta para pagar, como que eu vou pagar isso? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós elaboramos um documento que vai ser apresentado no dia 28 agora, numa grande mesa redonda, reunindo 31 instituições, hoje em Porto Velho, e vamos reunir Acre, Amazonas, Rondônia, Peru e Bolívia, envolvendo todos os representantes, os prefeitos desses municípios, nessa mesa redonda, e vamos apresentar a preocupação e as soluções que o setor produtivo do comércio entende que precisa ser feito. Ora, isso foi estudado amplamente para a equipe técnica da Federação do Comércio, para que seja apresentado essas propostas do setor produtivo. Sabemos que a execução disso, ela tem a primeira fase,
a coisa mais rápida, a coisa que é imediata. Prioridade, que é aquilo que ele estava fazendo. Voltar o ônibus, voltar a escola, as pessoas se adequar, voltar ao ritmo normal da cidade. Mas tem os projetos de longo prazo que precisam ser executados, precisam ser planejados, precisa ter um orçamento para isso, precisa ter os estudos para isso. Quando nós falamos sobre cheia, quem é de Rondônia sabe que esse não é um problema novo. Isso vem acontecendo ao longo do tempo. Porém, não se deu a devida importância que ele tem, que o problema apresenta. Não podemos hoje nos prender e imaginar que a cheia do Rio Madeira tem que ser estudada no Brasil. Ela não é consequência do Brasil. Ela começa nos Andes e vem reflexo para o Brasil. Então nós temos que ter hoje as universidades envolvidas. E outra coisa, nós temos estudos já sobre isso, só que estão engavetados. Mas eu te interrompo, me perdoa te interromper, achei por bem te interromper, Rubens, porque nós já tivemos aqui uma sua testemunha disso, professores da Uni, professores da Uniron, debatendo esse assunto, professores que conhecem essa questão, que havia, antes dessa usina, está aqui, dizendo que, olha, complicado, não foi feito o estudo certo, você está colocando isso aí. Agora, a minha preocupação, Rubens, você colocou muito bem, o impacto há sempre. Aí já entrando na questão da usina, que a gente vai acabar falando da usina aqui, não tem jeito, gente, porque é um dos fatores que hoje vai ser colocado aqui. Então, assim, eu pergunto ao Rubens, já passando a pergunta para o nosso secretário ali de planejamento aqui de Porto Velho. Será que nós sempre fechamos a porta depois que o ladrão sai? Essa é uma questão. Porque nós sabemos de tudo isso. E aí, você colocou agora essa questão, a presidente esteve aqui e falou exatamente quase como você colocou agora, parece até que está ensaiado. Mas não estou dizendo aqui que a presidente está errada ou que o Rubens está errado. Mas o que eu quero dizer é que falta esse planejamento. Bem que hoje nós temos um secretário aqui para falar sobre isso. Mas, Rubens, nós precisamos sair um pouco desse discurso e ir para a prática. Exatamente. A preocupação da FEComércio. É exatamente essa preocupação nossa. Por exemplo, se você for observar tecnicamente e cientificamente, por exemplo, o Rio Madeira é um rio que não tem um leito definido. É um rio que está hoje os bancos de areia que se criam nele ao longo do tempo, vem fazendo, é o maior rio hoje caudaloso que tem. Os sedimentos todos foram comprovados, o grande número de sedimentos que esse rio tem. Quando foram feitos os estudos hoje sobre as usinas do Madeira, eu acredito que esse tema foi subestimado. Esse tema não pode ter sido, não ter levado em consideração essas questões que foram abordadas. Então, por exemplo, se você disser que não tem estudo sobre isso, eu vou dizer que existe sim. Foram apresentados vários temas sobre essa questão que foram definidos e mostrando a questão do movimento dos sedimentos. Ora, se eu tenho um rio que traz o material desde os Andes para cá, eu monto bancos de areia no rio. Essa água vai aumentar o volume da água e ela vai para algum lugar. Isso é lógico isso. Então, por exemplo, se nós temos isso, mas o Brasil hoje, e nós brasileiros somos acostumados a trabalhar sempre com soluções reativas e nunca proativas. Nós sabendo do problema, mas isso não vai acontecer. Um exemplo disso, Marcondes, você conhece muito bem a questão do Baixo Madeira, já esteve lá e acompanha isso. A população hoje de São Carlos, percebendo que o rio está enchendo, disseram, não, isso não vai acontecer, porque São Carlos nunca ficou embaixo d'água, nós vamos ficar aqui. E a água subia, e os noticiários dizendo que a água estava subindo. Não, mas São Carlos não vai ser atingido. Até a água cobrir o telhado da casa. Quer dizer, então nós temos que acabar com essa história de ficar pensando que a coisa não acontece com a gente. A gente só acha que as coisas acontecem no quintal do vizinho. Mas como isso? O Estado, hoje, nós temos um governo novo, nós temos um prefeito novo, que não receberam as informações corretas para se preparar para isso. Porque o próprio governo federal hoje precisa ter uma estrutura de estudo para isso. Nós temos hoje o INPA, entendeu? Que apresenta estudos sobre exatamente a questão hidrológica. Eu sou obrigado a dizer, Rubens, institutos estes que, na época, não funcionou para as usinas. Nós temos o CIPAM, entendeu? Que vai tudo mostrando todas as questões todas. O índice que vai chover essa quantidade de chuva aqui e isso vai ter impacto na economia. Mas não se observa isso, não se atua diretamente caíram sobre isso. Ministros na época dos estudos de impacto ambiental, Rubens, não sei se o senhor lembra, que foi colocado muito forte pela ministra, na época, Marina Silva, que era do meio ambiente, que o estudo de sedimentos não estava completo. Inclusive, ela também caiu, né? Ela caiu na época, ela foi contra veementemente isso. Né? Então, assim, a gente sabe
que existia uma pressa em função da crise energética, e a gente continua vivendo essa crise energética. Se a gente olhar para São Paulo hoje, está se pensando em racionar água em função da energia. O Brasil continua pensando em energia pressionado, a gente não tem sobra. Então, a construção dessas usinas foi a toque de caixa. A gente vem com projetos de energia no Brasil sempre a toque de caixa. E o impacto que se preocupou em Rondônia não foi tão ambiental. Isso a gente conversou muito já aqui. Era salvar o resto do país em fornecimento de energia. Esse era o quadro que se pensava. Mas eu acho que assim, o ponto que a gente tem muito forte aqui dessa conversa, que eu acho que a gente pode crescer na solução, assim, retomando aqui, Marcondes, é que já está alagado. Vamos construir, né? Muito bem. A palavra é essa, a reconstrução de nossa cidade, e eu acredito que já vamos falar sobre essa questão também do nosso estado. Bom, agora nós falamos um pouquinho sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Estou sendo até redundante. Ela nem falou, mas vai falar muito aqui ainda hoje, eu prometo a vocês. Já, depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Rondônia da gente, hoje aqui com você, a palavra-chave aqui é a reconstrução de Porto Velho. Tantos são os problemas, o rio baixando, e já falamos aqui de bancos, de escola, enfim, a dificuldade hoje dos empresários aqui em Porto Velho, principalmente. Eu quero aproveitar já e dizer que o estado de Rondônia pede que Porto Velho se organize. Tenho certeza que não é o primeiro debate aqui, não é a primeira discussão. Não vou dizer que aqui não tem um debate hoje, aqui é mais um esclarecimento a você que está em casa. A gente pretende sim debater muitos programas ainda aqui, mas estamos cansados de dizer assim, vamos fazer e nada se faz. Estava agora há poucos dias na Câmara Municipal de Porto Velho, acompanhando um empresário. Aí fui lá, até para uma votação para uma área que foi doada pelo Executivo para o Núcleo de Ação, Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, desde 2012, assinado ainda pelo prefeito Roberto Sobrinho. E eu quero até agradecer o prefeito Mauro Nazif, porque aqui eu vou falar. Fez coisas boas, eu vou falar. Fez coisas maus, aí que eu vou falar mesmo. Mas eu vou falar mesmo. E a Câmara Municipal de Porto Velho, tivemos lá 16 votos e o projeto foi aprovado, viu, Massudo? O Sidney está feliz, envolve aí muitos empresários nesse projeto. Eles querem fazer esse grande centro de apoio a crianças com câncer, que vão fazer, e é importante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a instituição, ou o legislativo, ou o municipal, o executivo querem fazer, eles fazem. Mas a pergunta é, será que está havendo comunicação suficiente para que isso aconteça? Será que as pessoas estão se comunicando, ou seja, o legislativo, o municipal? Eu tenho sempre falado isso aqui. E eu tenho visto o esforço de todos. Mas a minha preocupação é da indignação dos cidadãos de nossa terra e dos empresários da nossa terra. Onde eu ando, muita indignação. Então eles estão cansados já, então esperamos que agora seja o momento da gente realmente dar aí a resposta. Eu espero aí que o prefeito Mauro Nazif, seus secretários, estamos com um aqui hoje, dê essa resposta para Porto Velho e que Rondônia seja um estado realmente que fale de coisas boas nossas aqui, que o Brasil tenha muito para falar. Mas falávamos, eu até quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui. Monte Sinai parabeniza o programa e diz que, além das máquinas, vamos já falar sobre isso, tem que ter mão de obra. Só falando aqui. Jaqueline, um abraço à amiga Jaqueline, a Amazonina também, a missionária Amazonina ligando para a gente aqui, da Associação Resgatando Vida. A culpa de tudo, de todos, colocamos pessoas erradas para administrar nossa cidade. Olha aí, um pouco da indignação, as pessoas estão assim, Rubens. Eu vejo que até vocês já estão acostumados com esse tipo de indignação, Massudo? Mas e aí? O que fazer? Eu deixo essa pergunta já para vocês novamente. Estamos fazendo, eu vejo o esforço aí. Mas e uma ação imediata? Qual que é hoje o planejamento hoje do município? Para que as cheias, eu vou mostrar a imagem já aí, como estão depois dessa seca. Qual que é a prioridade hoje? Eu até acredito que o Rubens já falou um pouco.
Boa noite para todos. Na verdade, o trabalho da Defesa Civil ele é composto de 4 fases. A primeira fase é a fase de socorro, em que você tem que tirar as pessoas da área de risco. Isso foi feito, não tivemos nenhuma morte e nenhum ferido. A segunda fase é a fase de assistência, que você tem que atender essas pessoas oferecendo alimentação e acomodação para elas. Isso está sendo feito, talvez as pessoas não saibam, mas nós estamos aproximadamente com 4.500 famílias que estão sendo atendidas pelo município e com o apoio do Estado, do governo federal, a quem a gente agradece todo o apoio, mas são 4.500 famílias dentro do espaço do nosso município que precisam de uma série de benefícios e o município vem trabalhando no sentido de oferecer isso. A terceira fase nós estamos já trabalhando nela, que é o chamado restabelecimento, que é o oferecimento, ainda que precário, dos serviços básicos para que não haja interrupção dos serviços a serem prestados pela população. E a fase mais cara e mais longa é a fase da chamada reconstrução. Tecnicamente, quando se decreta um estado de calamidade, você tem 90 dias para construir o plano de reconstrução. Como nós decretamos o estado de calamidade no dia 27 de fevereiro, a Prefeitura tem até o dia 27 de maio para apresentar ao governo federal o plano daquilo que ele imagina que seja feito dentro do município para que a gente possa reerguer a nossa economia. Embora a gente tenha esse prazo até 27 de maio, nós estamos interessados em fechar esse plano até o dia 30 de abril. Para nós termos um mês para a lapidação disso e para uma negociação mais efetiva e a construção dos projetos que a gente possa necessitar dentro desse trabalho. Então, nesse trabalho de reconstrução, nós dividimos essa atividade de reconstrução em 4 câmaras diferentes. Nós temos uma câmara que discute pessoas físicas no ambiente urbano, que são os bairros, outro que discute pessoas físicas no ambiente rural, que são os distritos, outra que discute pessoas jurídicas no ambiente urbano, que são os empresários, e outra que discute pessoas jurídicas no ambiente rural, que são os produtores rurais. Cada uma dessas câmaras vem trabalhando, vem desenvolvendo as ideias e o que pode ser buscado no sentido de resolver ou tentar, pelo menos, minimizar os impactos. Então, na Câmara de Bairros tem se imaginado as soluções para atendimento às famílias, a questão de moradia e a construção de um muro na frente da cidade, porque no passado fazia-se muito a desocupação das áreas sem uma urbanização e as pessoas efetivamente voltavam. Você pode precisar qual foi o tempo desse passado, secretário? No passado, você tem data ou não? É que nós temos, por exemplo, dentro de Porto Velho, alguns bairros que já geraram outros bairros para serem retirados de áreas de risco e os bairros continuam ocupados. Certo. Posso Por falar favor, disso? eu até já ia te... Eu posso falar disso porque eu sou daqui, né? Sou de Porto Velho, nasci em Porto Velho, eu posso te dizer, tem 18 bairros construídos em Porto Velho exclusivamente sobre as cheias. Retira-se as pessoas que estão nas áreas de risco, se entregam para eles, antigamente não se entregava as casas, entregava apenas o terreno, né? Se entregava aqui. O primeiro bairro que foi construído aqui em Porto Velho em função das cheias chamava-se Meio Pedacinho de Chão, que foi ainda construída pela primeira-dama ainda do Estado, a Aida, né? Mulher do governador Jorge Teixeira. E aí, consequentemente, começou a se construir vários outros bairros em função disso, e a população, o que fazia? Ia para o terreno, construía sua casa, vendia a casa e voltava para a área de risco. E isso virou uma forma que até hoje vem acontecendo. É nesse ponto que a gente aborda. Tem que retirar e tem que ou urbanizar aquela área ou pelo menos proibir que essa população volte para aquela área de risco, né? Então, por exemplo, 18 bairros construídos em Porto Velho em função só de um único problema, já estava na hora de se encontrar uma solução. É isso que o Alahá está fazendo aqui, que é isso que o plano diretor de Porto Velho, eu acho, que prevê. Mas para isso é que ele está falando aqui, nós precisamos de um projeto correto, um projeto concreto que evite esse problema. Porque senão amanhã ele volta para lá novamente. E aí vai estar. Quero citar só um exemplo aqui. Com a construção das usinas, se retirou a população todinha da região de Mutum, Paraná, e foi construída a nova Mutum. Uma cidade urbanizada, correta, estrategicamente montada. Só que se você for lá hoje,
a maioria das pessoas que estão na Nova Mutum não são as pessoas que saíram de lá. Não são, eles venderam as casas, foram voltar, estão procurando na beira do rio, porque eles não se adaptaram à área urbana. Entendeu? Não se adaptaram. Os ribeirinhos, a questão urbana. Por quê? Colocaram eles fora, próximo do rio, eles estavam acostumados com aquele fluxo do rio, aquela coisa. E a gente não pode cometer o mesmo erro com a reconstrução de São Carlos, de Nazaré, Jaci Paraná, do Baixo Madeira, porque você acaba tirando a cultura e a sobrevivência dessas pessoas que dependem economicamente do rio. Então, isso é que tem que ser pensado, isso é que tem que ser trabalhado, porque senão nós vamos achar que estamos resolvendo um problema e não vamos estar resolvendo, entendeu? Então, precisa se trabalhar uma questão que é muito mais ampla do que isso, é uma questão cultural, é uma questão econômica, e de conscientização. Elahá, qual a solução para você? Você vai concluir, é claro. Na questão dos bairros, a gente tem trabalhado as oportunidades e as expectativas de oferta de casas. Nós estamos com o Orgulho do Madeira, que vai ser entregue, que é do governo do estado, que vai oferecer uma quantidade significativa de unidades habitacionais para atender boa parte desse pessoal afetado pelas enchentes. Então, nós temos ali muitas oportunidades de como tentar resolver o problema. Aquele pessoal que está na cabeceira da ponte vai passar para a margem esquerda, então são 150 famílias que já serão atendidas dessa forma. Aí, portanto, observa-se um conjunto de iniciativas que podem minimizar o problema da questão das famílias que podem ficar sem habitação ali da frente da cidade. Mas o que está sendo colocado aqui é importante que seja reforçado. Esse modelo urbanístico de se retirar as famílias de área de risco e deixar a área de risco abandonada, nunca deu certo. É por isso que hoje não é mais assim. Já tem um tempo que nas cidades bem orientadas, quando se retira a população de área de risco, se urbaniza. Tem até um nome para isso, nós chamamos de parques lineares. Você retira as pessoas da área de risco e naquele local você não pode edificar nada. Então você coloca pista de caminhada, coloca grama, faz um bosque, não pode construir porque é APP. Então fica um local para as pessoas caminharem. A ideia é que a frente da cidade se torne um grande parque de caminhada. Não é? Mas aí, essa é a solução para a primeira dessas câmaras, que é a Câmara de Bairros. Sim, que é uma medida que o Elahá está falando, que está sendo tomada agora, eu vejo que é prioridade, por conta da cheia. A pergunta é, por que isso não foi feito lá atrás ainda? Parece tão óbvio, né, Marcondes? Tá claro. E aqui o Rubens falou muito bem, com muita propriedade, que a FEComércio, que o papel dela, junto aos empresários, é de fazer o estudo, né, de buscar essa solução e apresentar para o órgão competente. E aqui eu não posso nem cobrar do Elahá, porque são 2 anos, é isso? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Agora, eu tenho 5 batidas nessa tecla. Será que você vai continuar dizendo assim, cruzando os braços e deixando a sua cidade ou o seu estado como está? Essa é a pergunta. Então, acho que agora é a hora de acordar. Aqui o secretário, até peço que você liga aqui para a gente, mande aí um SMS. É a hora das respostas. Nós precisamos de saber quais as soluções aqui, né? E o secretário já falou que a cidade de Porto Velho precisa trabalhar um plano diretor. Esse plano diretor tão falado, da época de Chiquilito ainda, de Guedes, e aí eu vou lá atrás. E já tem um novo que está pronto. 2008. Atualizado. O último que se tem de 2008, ele vai ser revisto agora. Nós estamos trabalhando na revisão da lei de uso e ocupação do solo para fazer a nova lei do plano diretor. Para isso ir para a prática, qual que é o procedimento, secretário? Além do planejamento, é claro. Então, a ideia, na verdade, é remodelar a frente da cidade. E aí aproveito até para colocar o seguinte, nós precisamos de um bom projeto para a frente da cidade. Nessa hora, as 31 empresas que você representa, entidades, poderiam nos auxiliar, até o próprio empresariado local, num esforço conjunto para dizer o seguinte, qual é o melhor projeto para a frente da cidade? E aí, para garantir mais velocidade, não haveria nenhum problema que o empresariado, com toda a força que tem, dissesse, olha, o projeto é esse, nós vamos doar para a prefeitura o projeto de como a gente quer. Uma contribuição social do empresariado de maneira geral, está aqui, ó, esse é o projeto, a prefeitura pega aquilo, licita e faz. Eu quero dizer que isso está sendo feito. Só para você ter ideia, quando se fala em plano de mobilidade urbana, a FEComércio, juntamente com seus sindicatos, reuniu todos os empresários agora das Nações Unidas. Se você observa que o grande comércio que tem nas Nações Unidas,
tem a pista invadida, a calçada está invadida, quer dizer, grande parte dela está lá, e a FEComércio, exatamente preocupada com isso, reuniu os seus sindicatos, na verdade, lá que é o sindicato, que é o Sindipeças, que é o sindicato que reúne as empresas de peça, que é o Osmar Santana Lima, que é o presidente, e foi elaborado um projeto, foi contratado engenheiros e arquitetos, e foi construído um projeto que foi entregue para a prefeitura. E isso, Alahá, vou te falar uma coisa para você, foi entregue na Centrans. E só para você ter uma ideia, nós estamos há 120 dias esperando uma resposta do município para dizer se aceita ou se não aceita o projeto. Mas aí então, é isso que eu falo para você. Então, nós do setor produtivo hoje, isso é um exemplo que eu estou dando. É um deles. É um deles. Nesse agora, nós estamos apresentando 38 pontos que pode ser discutido e apresentado nas questões das cheias do Estado de Rondônia, porque a cheia não é do Madeira, a cheia é do Estado de Rondônia. A FEComércio representa os empresários do Estado de Rondônia. Então, é essa discussão que nós estamos fazendo. Quando nós falamos isso, nós fizemos um levantamento, o Departamento Econômico, nós temos o professor Silvio Persilva, que está lá na Federação do Comércio, vocês conhecem, que é doutor em comércio exterior, e se debruçamos a essa questão toda para levantar os impactos econômicos dessa cheia. Hoje, só para você ter ideia, diretamente, hoje mensurados são 3 bilhões e meio de reais que essas cheias atingiram o Estado de Rondônia. Se nós formos falarmos na questão da reconstrução, com os investimentos que precisa ser feito, tanto do Estado, do governo federal e do município, nós vamos chegar a 5 bilhões de reais. Arredondado. Porque nós não estamos falando hoje em arranjo, nós estamos falando em reconstrução, em refazer, e fazer da maneira correta. Toco no ponto do plano diretor. O plano diretor que foi feito na época do governo, da administração do Chiquilito, foi feito pela Universidade Federal de São Paulo, a USP. Não se atendeu às necessidades de Porto Velho. Foi um modelo trazido do Sul e do Sudeste para se aplicar em Rondônia, em Porto Velho. Não deu certo. Hoje tem um plano de Porto Velho, plano diretor que foi hoje atualizado, foi em 2008, está atualizado, está pronto. Porém tem um problema, a aplicabilidade do plano diretor. Você precisa ter os administradores comprometidos em dar sequência àquilo que foi iniciado na administração anterior, e não se faz isso. O plano diretor está dizendo, o município, o administrador, não pode fugir daquilo que foi aprovado pela Câmara. Ele tem que dar sequência, e não se aplica isso. Qual que é o problema sempre, Elahá? Porque a FEComércio tem pressa, os empresários têm pressa. Eu acredito que o prefeito e os secretários também. Eu sinto que há sempre um problema de conexão, de comunicação, no sentido de execução mesmo. É porque está aí, né? Está sendo feito. O plano diretor ele é de 2008. Ele, comparado assim com uma Constituição, ele regulamenta uma série de coisas, precisa das leis que desdobram aquilo para regulamentar os artigos da Constituição, que são as leis complementares. O que acontece com o plano diretor é que muitos dispositivos que foram previstos nele não foram desenvolvidos. Por exemplo, dentro do plano diretor se estabelece uma questão muito interessante, que é o IPTU progressivo. Se você tem um lote de terra dentro da cidade que você não urbaniza, não usa, não trabalha, o IPTU dele tem que subir, e se você não efetivamente utilizá-lo, você vai perder, porque a propriedade tem que cumprir a sua função social. Novamente, cai na questão da cultura, da conscientização. Cadê a lei complementar para fazer isso? Nós não temos. O município acaba ficando preso de não ter como punir aquela pessoa que está lá dentro, porque não tem uma lei que regulamenta isso. Exato. Ela só prevê, mas não tem regulamentação. Não tem regulamentação. É isso, nesse papel, que eu digo que os vereadores precisam hoje ter um departamento técnico dentro da Câmara Legislativa para assessorar o legislador para a aplicação dessa norma. A Prefeitura, através do Departamento de Planejamento, da Secretaria de Planejamento, precisa também municiar a Câmara de Vereadores com a regulamentação, que passa a ser discutida pela população. O que acontece? Isso não acontece nem do Legislativo, nem do município, e aquela lei que foi criada, dizendo assim, as calçadas terão que ser feitas na frente, mas tem que dizer o tamanho da calçada, a forma, a altura, esses detalhamentos, que é a regulamentação, é que não é feita. E o município não tem como aplicar, não tem como multar, não tem como punir as pessoas para isso. Então nós passamos hoje, vemos a água servida na rua, vemos o terreno baldio, vemos a sujeira, não tem a calçada, não tem o muro, aí você vai lá ver, não existe o cadastro, o município não consegue identificar o proprietário daquele terreno. Eu vou um pouquinho mais adiante, eu diria que fazer o meia-culpa total até, Elahá.
a sociedade civil organizada como um todo não faz o seu papel, né? Quando a gente vê audiências públicas para a elaboração do plano diretor, a gente vê a presença baixa de pessoas, né? A gente vê também pouca participação de algumas entidades na composição da elaboração de projetos, da cobrança, da efetivação do andamento disso, da participação efetiva mesmo, como sociedade. Então, a gente sente falta. Eu digo muito isso repetidas vezes, assim, no nosso conceito do Brasil, e até isso vem enraizado, o público é tido muito como do governo. E a gente não consegue associar que o público é nosso. É de todos, né? Então, ninguém se sente dono da cidade. A gente quer achar que a cidade, que o cachorro morto na frente da tua casa, que te incomoda, que o cheiro é ruim, que se a prefeitura não tirar, é um problema do prefeito. E, na realidade, está fedendo na tua casa. Né? É do cidadão. Olha, nós vamos falar, secretário. Só ia fazer um comentário, 2 comentários rápidos. Esses dispositivos que estavam sendo comentados, realmente, eles não foram distendidos. O mais complexo deles é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que nós estamos ultimando essa lei agora. Nós estamos trabalhando nela, deve fazer uns 6 meses. Todas as secretarias reunidas, os urbanistas, costurando os pontos, para que a gente possa ter esses instrumentos que o plano diretor previa e que nunca foram aplicados. A partir disso, a gente vai poder ter uma coisa muito mais adequada. Acredito que até o mês que vem a gente está entregando isso na Câmara para ser votado. O segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: eu particularmente sinto que a cidade sofre de um problema de desamor. Muito bem. Nós temos muito poucas pessoas que falam bem de Porto Velho. Eu tenho assistido os comentários que as pessoas fazem sobre a enchente. Eu ainda não vi nenhum, e se vocês tiverem visto, me digam, um comentário tem dito assim: ô Porto Velho, não te preocupa, porque quando a enchente passar, nós vamos cuidar de ti, tu serás mais bela do que tu já era. Não tem. Os comentários são todos negativos, parece que as pessoas torcem para dar errado. Então, qual é a relação conjugal entre um habitante uma população, e uma cidade que pode dar certo ser uma relação de desamor? Não tem como essa conjugação dar certo. Muito bem. É preciso amar onde se vive. É aquilo que eu acabei de falar, Elahá. Ninguém se sente dono de onde mora. Ninguém é o básico. Eu amo minha cidade, eu cuido dela e eu não tenho que cuidar. Esperar que o outro cuide, eu vou cuidar da minha. Eu vou cuidar da minha calçada, eu vou cuidar do meu jardim, eu vou fazer a minha casa bem bonita, porque eu quero que minha rua seja bonita. E meus vizinhos todos vão fazer ela bonita. Isso eu vi em Campo Grande. Campo Grande tem a mesma idade de Porto Velho. E lá, o vizinho, ele prepara o jardim dele melhor do que o do vizinho. Amor, né? Porque tem amor. Não, aqui, por exemplo, o vizinho planta foto, você vai lá e arranca o jardim. Os caras roubam as plantas que a prefeitura planta na cidade, ele arranca, às vezes não leva nem para plantar. Diz, não, vou levar para plantar, mas ele larga no meio do caminho. Quer dizer, isso que o Elahá está falando, ele não é daqui. Está falando, o Elahá não é de Porto Velho. O Massude é de Guajará. Eu sou daqui. Então, isso não tem nenhum dos dois que sofra mais do que eu. Muito bem. Nós estamos aqui falando já de amor. Você viu que já começou falando de amor. É que é a preocupação de todos. Eu acredito que o interior de Rondônia, o interior todo, está com mais amor do que Porto Velho. E é o que nós vamos saber já, depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia. Hoje aqui, muita informação. Quero pedir desculpa aí ao meu estado rondoniense. Infelizmente, a gente tem tratado aqui de assuntos de Porto Velho e precisamos cuidar dessa cidade. Uma cidade que encerramos agora o último bloco falando sobre amor. Agora eu pergunto a vocês, será que os políticos daqui tiveram amor com a nossa cidade? Será que os políticos que aqui passaram têm tido amor com a nossa cidade? Estão vendo aí imagens da cidade de Porto Velho, por exemplo. Isso é amor? Eu pergunto a vocês que estão em casa. É cultura, é conscientização? Estamos falando sobre isso aqui também. Importante falar. Então, queria dizer a vocês, rondonienses, estou de parabéns ali, Ariquemes de Paraná, e aí vai. E Porto Velho precisa retomar esse amor. O Elahá falou, que o Rubens falou, que o Massude falou, que eu estou falando. Precisamos, o cidadão também precisa buscar esse amor, né? Mas principalmente os políticos de nossa terra precisam tomar vergonha na cara.
importante. Fico muito triste com isso. Muito triste mesmo, porque estamos discutindo muito isso. E chega de discurso, chega de vamos para a ação. Né? Eu queria até começar aqui, estamos com um pouquinho de tempo, o secretário falar um pouquinho, Rubens, e Rui Pinheiro, Conceição, você acha que a prefeitura tem capacidade para fazer essa reconstrução? Isso que é para o Elahá, né? Pergunta já. E o César, do bairro Teixeirão, quer saber se o seu bairro também fará parte dessa reconstrução. Eu acredito que, no geral, né, Elahá, você já explicou isso aqui. Então, muitas perguntas. Bairro Conceição, pergunta, o dinheiro que vai vir para a reconstrução, será utilizado para isso? Eu acredito que sim. Eu até pego aqui a deixa lá do Rubens, que os vereadores, até fiquei triste ontem na sessão, teve um incêndio muito chato lá, um morador de Jaci-Paraná teve a oportunidade de falar na tribuna e começou a gritar com os vereadores, enfim, e a gente sabe que esse clima é um clima de indignação mesmo, que os vereadores realmente, como o Rubens colocou, procure aí buscar mais ainda se esforçar para ajudar aí o município de Porto Velho, né? Eu queria aqui já deixar os senhores definindo, já encerrando, mas com soluções, viu, Elahá? Então, nós temos 4 câmaras. Uma dessas câmaras é a Câmara de Bairro, não consegui falar das outras. Nós temos uma segunda Câmara voltada para distritos, mais especificamente os distritos a jusante da usina, porque a montante existe uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e Estadual que responsabilizam as usinas pelos danos, por todas as questões, tanto de patrimônio, como da BR, como da questão das famílias que foram afetadas. Então, a preocupação da Prefeitura está mais com os distritos a jusante, que são, no caso, São Carlos e Nazaré, que foram os mais afetados e que, muito provavelmente, não voltarão para os seus locais de origem. Como eles estão percebendo uma redução significativa na parte da retirada de peixes do rio, na questão da pesca, que houve uma diminuição significativa dos peixes, então a nossa ideia é criar uma nova área onde eles possam ficar, e a área antiga seria uma reserva extrativista, ou seja, nós vamos colocar ali castanheiras, cupuaçu, açaí, pupunha, para que eles possam explorar isso, e as castanheiras são para impedir que eles retornem àquele local, porque ela vira uma reserva extrativista, então você explora, mas não pode morar ninguém. As ruínas da Igreja Velha permanecerão lá como lembrança daquilo que aconteceu. A nova sede do distrito, ela está sendo construída junto com a comunidade. É ela que está apontando para nós, nas várias reuniões que a gente tem feito, como que a gente deve fazer isso. E aí, as ideias que têm surgido é a gente trabalhar com madeira, e eles, em regime de mutirão, reconstroem as casas deles. Então, esse é o modelo que eles estão apontando. Se nós fazemos, você entrega para nós o material e nós vamos construir do nosso jeito, a varandada como elas eram, do jeito que a gente sempre gostou, fazer as nossas casas lá. E a gente vai oferecendo essa infraestrutura para que o distrito possa ser semelhante ao que ele era, mas com melhoramentos urbanísticos naturais que, evidentemente, não eram contemplados na primeira versão desses distritos. Muito bem. Muito bem, está aí a solução dada pelo secretário. Eu queria, Rubens, eu entendo assim, qual que é a solução? Que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é o projeto de reconstrução pós-cheia. Outra coisa é o projeto que a Prefeitura já tinha para Porto Velho, né? Orçamentado, planejado, estruturado. Não podemos, de forma nenhuma, misturar as duas coisas. Certo. Eu acho que tem que ter. O que a Prefeitura já tinha planejado para executar na cidade, independente da cheia, ela tem que fazer. Essa outra questão são valores, são recursos e são outros projetos que têm que ser hoje, inclusive, apoiados pelo governo federal e pelo governo do Estado. Sim. Então, isso que o Elahá está falando aqui agora, são duas linhas diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que a gente não pode misturar. Amanhã nós não podemos aqui, o município, dizer, eu não fiz porque eu não recebi dinheiro federal, por causa de... Não, isso não. São duas linhas diferentes e que precisam ser executadas dessa forma. Com relação a São Carlos, se você observar, a própria construção da cidade já foi feita errada. Ela está na desembocadura do Rio Jamari, bem na frente. O desbarrancamento ia acontecer automaticamente, a cidade um dia ia chegar ao seu final. Com relação a isso, castanheira eu não sei se é o certo, porque até a castanheira produzir já dá problema. Mas eu acho assim, que você podia estender a área de preservação do Cunhã, que está atrás, e trazer ela até próximo ao rio e evitar aquilo ali já com uma área já de preservação total. Então, com relação a São Carlos, isso aqui é o caminhamento que a gente está fazendo. Muito bem. Nós estamos com pouco tempo, senhor. A área de preservação não permite exploração.
Então, Mas pode ser um modelo diferente. É uma Vocês área têm... de conservação. De conservação. Você faz um modelo diferente. Tá, de conservação pode. Preservação não, você não tem como retirar. Perfeito. Esse é um detalhe. Então, esses pontos... Precisa ser discutido, precisa ser... Esses pontos, nós estamos apontando eles com uma maneira sustentável. É isso que a FEComércio está apontando. Por quê? Os pequenos comerciantes também estão lá, naquela região de São Carlos, a Jusante e a Montante. Como que eles vão ficar? Como é que eles vão refazer as suas vidas? Então, é esses pontos que nós estamos apontando. E aí nós temos um detalhe que é extremamente importante. É a conclusão do projeto de reconstrução que a Prefeitura é obrigada a entregar nesse prazo. E nós vamos auxiliar. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? Ele tem que entregar agora em maio. 27 Vai de maio. entregar, secretário? Tem que entregar. É obrigatório. Muito bem. Então nós vamos contribuir com isso. Esse programa que nós estamos no dia 28, nós vamos antecipar os pontos aqui para o município, que ele, inclusive, possa colocar dentro do planejamento. Ok, então tá aí. O nosso tempo. Obrigado aos senhores, Elahá, obrigado pela contribuição. Rubens, obrigado. Massoud, boa noite, né? Boa noite, agradecer a participação. Acredito que nós, como empresários, ficamos com uma expectativa muito positiva, Marcondes. Muito bem. Agradecer a todo mundo e agradecer de novo a convite, Marcondes. Legal, olha só, e o programa de hoje é esse, dizendo o seguinte: vamos reconstruir. E quando eu falo em reconstruir, é reconstruir Rondônia, né? E que não é só Porto Velho. Estamos aqui tendo como modelo reconstrução de sérias questões, as usinas aí, questões políticas, um momento político, né, as instituições aí buscando fazer a sua parte, né, e amanhã os Singaron, os empreendedores que estão envolvidos estarão entregando ao prefeito Mauro Nazif aí, já cobrando dele essa situação para que haja realmente essa reconstrução, principalmente aí em Porto Velho. Então tá aí, eu deixo o recado, queria mandar um abraço aí para o interior do estado, Guajará-Mirim, faltou eu falar, Nova Mamoré, Jaci Paraná, Costa Marques também, né? Todo o interior. E a você que nos assiste, estaremos sempre com você, porque Rondônia é minha, Rondônia é nossa, Rondônia é da gente. Até lá!